Bhagavate Vasudevaya. Om Namo 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 Bhagavate Vasudevaya. Srila Prabhupada ki jai, Srimad Bhagavatam ki jai, Namo Vishnu Padaya Putra Simati Hridananda. Das Goswami Dinamine, Namaste, Guru Sai Brahmedase Prabhupada, Pramodai, Então, nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários pelos seguidores de Sua Divina Graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. 11º canto, 13º capítulo, no verso 23. Então a gente iniciou os ensinamentos de Hamsa Avatar. E Hamsa Avatar até agora falou apenas um único verso e ele está respondendo a pergunta: quem és? Então eles nem começaram a perguntar, eles só falaram assim, quase que casualmente: ei, quem é você, né? Aí já está usando essa pergunta, quem és? Para explicar uma boa parte da filosofia, porque de fato é uma pergunta importante, né? Quem é você? Essa é uma grande pergunta. E você pode realmente tirar grandes ensinamentos espirituais com essa simples pergunta: quem é você? Essa é a pergunta inicial. A gente tem que começar a vida espiritual com essa pergunta, né? Quem sou eu? Isso é vida espiritual. Resumido, quem sou eu? Por isso que a gente chama de autorrealização. Auto, você mesmo, realização, conhecer, descobrir. Descobrir quem você realmente é. Então, quem é você? Então, ele está usando, ele já pegou quem é você e vai usar isso. Então, aqui ele vai continuar. Vamos ler juntos. Panchamakeshu bhuteshu Samanishu chavastutam Ko bhavan iti va prashno Vacharambo yanartakam Panchatmakeshu bhuteshu Samanishu chavastutam Ko bhavan iti va prashno Vacharambo yanartakam Panchatmakeshu bhuteshu Samanishu chavastutam Ko bhavan iti va prashno Vacharambo yanartakam Panchatmakeshu bhuteshu Samanishu chavastutam Ko bhavani viprashno Vacharambo yanartakam Pancham de 5 elementos. Atmakeshu feitos de Bhuteshu assim existentes. Samanishu sendo os mesmos. Cha também. Vastutam em essência. Ka quem. Bhavan és tu. Iti assim. Va vossa. Prashna pergunta. Vacha com meras palavras. Aramba
tal esforço. E, de certo, anartaka, sem verdadeiro sentido ou propósito. Repita comigo. Se ao me perguntardes, quem és, vós vos referieis ao corpo material, então devo salientar que todos os corpos materiais se constituem de 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Então, devieis ter perguntado, quem sois vós 5? Se considerais que todos os corpos materiais são em última análise unos, constituídos em essência dos mesmos elementos. Então, vossa pergunta ainda não tem sentido, pois não haveria um propósito profundo em distinguir um corpo de outro. Logo, parece que ao perguntardes minha identidade, estais apenas falando palavras sem nenhum sentido ou propósito verdadeiros. Então ele pegou pesado. Não gostou da pergunta, assim, achou meio bobinha a pergunta deles. Vou repetir sozinho. Se ao me perguntardes quem és, vós vos referieis ao corpo material. Então devo salientar que todos os corpos materiais se constituem de 5 elementos, a saber, terra, água, fogo, ar e éter. Então devieis ter perguntado, quem sois vós 5? Se considerais que todos os corpos materiais são, em última análise, unos, constituídos em essência dos mesmos elementos, então vossa pergunta ainda não tem sentido, pois não haveria um propósito profundo em distinguir um corpo de outro. Logo, parece que ao perguntardes minha identidade, estais apenas falando palavras sem nenhum sentido ou propósito verdadeiros. Então, ele está destacando, ele está aproveitando, né? Quase que meio que brincadeira, né? Meio que dando uma bronca neles, porque eles são as pessoas mais inteligentes do universo. Então, não tem margem para fazer pergunta boba, assim, eles esperam um nível, né? Porque é Brahma e os 4 Kumaras, então são as pessoas mais elevadas do universo. Então, assim, tem que fazer pergunta melhor, né? Mas ele está aproveitando, né? No verso anterior ele explicou, olha, se você acha que eu sou uma alma condicionada como vocês, não adianta você me perguntar, porque eu vou saber tanto quanto vocês. Então ele aproveitou essa mensagem, olha, adianta você querer esclarecer dúvidas existenciais, místicas, últimas, com uma outra alma que está igualmente iludida como você. Então, esse foi um tema importante do verso passado. E nesse verso, ele está falando, vem cá, e se você não está ainda nem vendo a alma, está vendo o corpo, então aí não adianta nada. Se você não consegue nem enxergar o elemento espiritual, então não quer dizer nada, porque corpo material é matéria. Se você está me perguntando do corpo, matéria. Todo o corpo é feito dos mesmos elementos materiais, né? Pode mudar aqui e ali, mas basicamente é feito de matéria. Como Krishna fala, o corpo é uma máquina feita da energia material. Então, você está me perguntando, matéria é a mesma coisa. E até ainda mais que isso, como matéria é matéria, no fundo não tem diferença entre seu corpo, meu corpo, o corpo do elefante, é tudo feito de energia material. Então também não adianta se perguntar isso. Entendeu? Então ele está destacando questão de, primeiro, alma com alma condicionada não consegue ter um conhecimento superior. E agora,
Se você nem vê o elemento transcendental e vê só a parte material física, aí que não adianta nada mesmo, porque é só energia material. Então não tem. Quer dizer quem é você? Ah, você é um corpo? Ah, bom, eu sou um corpo, você é um corpo. Tudo é um corpo. Que diferença que tem? Então, na visão material, a pergunta quem é você também não tem sentido. O que nos leva, então, a entender que quando a gente pergunta quem sou eu já logo tenho que ir além da matéria, para ter um papo legal. Senão, um papo sem propósito, sem sentido. Quando você pergunta quem sou eu e você fica só na matéria, não vai dar muita coisa. E as pessoas se confundem com isso, né? A gente vê que as pessoas se confundem com esse assunto. As pessoas têm uma necessidade de saber quem eles são. Mas por não fazerem essa investigação mais profunda, entrando realmente na dimensão espiritual, fica um papo um pouco sem sentido. Ah, quem sou eu? Ah, eu sou dessa comunidade. Ah, eu sou, sabe, daquela raça. Ah, eu sou dessa profissão. Eu sou dessa tendência política, né? E aí fica um papo um pouco sem sentido. Porque se você ficar só na matéria, eu sou mulher, eu sou comunista, eu sou bailarina, eu sou gay. Se você ficar só nisso, não vai dar nada, né? Não vai sair, porque não resolveu ainda, você ainda está só no corpo. Aí diferentes tendências do corpo, isso aí também muda. Então, vai ter que ir mais fundo. Vamos ver o significado para esse verso. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur dá a seguinte explicação sobre este verso. No verso anterior, o Sr. Krishna demonstrou que se os sábios aceitavam a filosofia impersonalista, segundo a qual todos os seres vivos são, em última análise, unos em todos os aspectos, a pergunta deles, quem és, era sem sentido, pois não haveria base filosófica para distinguir uma manifestação de alma espiritual de outra. Então, na visão que a gente chama de impersonalista, onde não existe distinção, onde não existe diferença entre alma e Deus, e, portanto, não existe diferença entre eu e você, e, portanto, não existe diferença em nada, porque tudo é uma única coisa, Brahman. Então, nessa visão distorcida espiritual, a pergunta quem és também não adianta nada, porque literalmente não existe nenhuma diferença. Quer dizer, se você acredita mesmo nessa filosofia, então tudo é apenas Brahman. E literalmente não tem nem você para se identificar e nem eu para perguntar. Não existe eu, não existe você, não existe Deus, só tem Brahman, é só luz divina. Então, se só tem luz, não faz sentido perguntar quem és. Neste verso, o Senhor refuta a falsa identificação com o corpo material, composto de 5 elementos. Se os sábios aceitavam o corpo como eu, então sua pergunta era sem sentido, uma vez que teriam de perguntar, quem sois, vós 5? Se os sábios respondessem que, embora o corpo seja composto basicamente de 5 elementos, e estes elementos se combinam e assim formam uma substância única, então o Senhor já respondeu com as palavras Samaneshu Chavastuta. Os corpos dos seres humanos, semideuses, animais, etc., são todos compostos dos mesmos 5 elementos, que são, em essência, a mesma coisa. Portanto, a questão quem és, afinal, não tem sentido. Assim, quer aceitemos a teoria de que todas as entidades vivas são, em última análise, a mesma coisa, quer aceitemos a teoria de que todas as entidades vivas são, afinal, não diferentes de seus corpos materiais. Em ambos os casos, a questão dos sábios carece de sentido. Deu para entender? Então é isso. Se for material, a pergunta não tem sentido porque tudo é matéria. Se for questão impessoal, não existe pessoa para perguntar quem és. Então essas duas teorias se mostram falhas na simples pergunta, quem é você? É um papo bem high level, assim, né? Um papo bem legal, filosófico. Mas é assim que é essa cultura. Ela é muito bela nesse sentido, né? Porque ela invoca
esses sentimentos mais elevados assim de pensamento crítico, de filosofia, de você não aceitar as coisas cegamente. Porque o que a gente vê é justamente essa carência filosófica, né? Como meu mestre espiritual fala, o mundo está mais ou menos, né, com morte cerebral. Então, essa morte cerebral, né, que ninguém pensa, ninguém para pensar. As coisas são feitas, sei lá, no sentimento, ou porque pareceu legal, enfim, não tem um fundamento de pensar como isso, assim, de falar, porque você pode chegar assim, eu sou o corpo. Ok. Sim, mas você parou para pensar? Tem muita gente aí que não está praticando espiritualidade, não é mesmo? Tem muita gente que está completamente dormindo, como a gente fala. Por quê? Porque a simples pergunta, quem sou eu, não fizeram. Não investigaram a sério. Aceitaram, não, eu sou o corpo, então vamos lá, vou cuidar do corpo, vou ganhar dinheiro, vou fazer coisas do corpo. Você parou para pensar? Não parou para pensar, nem 5 minutos, não levou muito tempo, né? Para 10 minutos. 10 minutos, gente, é uma vida inteira, né? É muito louco isso, né? Que você vai basear uma vida inteira numa ideia que literalmente, se você tivesse parado 10 minutos para pensar, é muito louco, né? Anos e anos da vida se passam e você baseou toda a sua vida, prioridades, ações, sacrifício, tudo você fez e literalmente assim, era 10 minutos se você tivesse parado para pensar. E cara, será que você é o corpo? Tá, meia hora, pensa devagar. Não é? Mas para pensar, ia mudar a vida toda. Porque se você não é o corpo, então, muda tudo. É que eu falo para as pessoas, assim, quando você tem um despertar espiritual, uso na linguagem assim, quando você ativa a dimensão espiritual do seu mapa mental, muda tudo, é chocante a experiência. E poucas pessoas tiveram essa experiência, é o despertar. É chocante, porque quando você entende que você não é o corpo, literalmente muda tudo. A vida fica totalmente diferente, as suas prioridades mudam, a maneira como você encara a vida, os problemas da vida, tudo muda, porque de repente você não é o corpo. É simples. As pessoas não pensam. Aí tem uns que entram para o campo espiritual, né, e começam a investigar a espiritualidade, mas aí eles travam nessa coisa, não, somos todos um, e Deus é um, e não tem diferença, e... Mas para pensar um pouquinho, que sentido que isso tem? Isso aí não faz sentido nenhum. Isso não bate com a realidade que você está vivenciando, isso não faz sentido racional, não consegue explicar isso de forma filosófica, e não bate nem com a sua experiência de vida. Não tem nada na sua vida que indica que você e eu somos absolutamente iguais. Não tem nada, né? Toda a sua experiência é sua, é única, pessoal, individual. A minha experiência é totalmente... né? Eu nunca tive um pensamento seu. Você pisou num espinho e eu não senti, sabe? Eu não tenho essa experiência da gente, né? A gente está vivendo vidas diferentes. Você tem a sua experiência de vida, você faz as suas escolhas, eu tenho a minha experiência de vida, eu faço as minhas escolhas. Como que daí a gente vai pular para não tem nenhuma diferença entre eu e você? Literalmente, não é que nós somos duas pessoas iguais, com muitas coisas em comum. Não é isso que eles estão falando, isso a gente está falando. O que a gente está falando é que não existe eu e você. Porque se você é só energia e eu sou só energia, não é mais individual, você está entendendo? É diferente. Aí você fala assim, não, olha, eu sou alma, você é alma, eu sou filho de Deus, você é filho de Deus, eu estou no planeta, você está no planeta, entendeu? Aí sim, a gente começa, olha, a gente tem um monte de coisa em comum, então a gente está junto, somos um, sim, porque a gente está cheio de coisa em comum. Aí sim, vamos amar um ao outro, vamos ajudar um ao outro, porque nós somos um, aí sim. Mas quando você leva isso ao ponto que se leva na visão impersonalista, Shankara, né, Vedanta Shankara, não, olha, não tem, é tudo uma ilusão, no fundo é só energia, e a energia vai juntar com a energia e pronto. Aí é esquisito, né? É esquisito. O que você pega? Vem a energia elétrica,
Vem, aí ela se junta, aí vem outra energia, tá aí, juntou. Como é que você vai falar? Não, essa energia veio lá de São João da Aliança. Não tem, agora juntou. Não tem como você separar. Não, essa luz aqui, tá? Não, é uma energia só. Juntou. Ou como eles gostam de dar o exemplo da água, né? Então, se eu pego a água de um riacho, aí tem outro riachinho, junta com o outro, como a gente tem aqui no País dos Panos, junta 2 rios. Aí segue junto. Aí não tem mais, você não pode mais pegar aquela água, né? Ah, não, você é o córrego lá do Pândavas e você é o córrego do... Não, agora é outro rio, agora é o São Miguel. Não tem nenhuma diferença, não existe mais córrego do Pândavas e córrego do... Agora é tudo São Miguel. Então como é que é achar que você vai ser assim? Você é um córregozinho, você é outro e vai juntar e acabou? Que ideia doida, né? O que isso tem a ver com a sua experiência de vida? Não tem nada a ver. E aí falar, não, e olha, quer saber? E o oceano, para onde vocês vão, é o Deus. Então você é um córregozinho, vai juntar e depois vai juntar tudo. Aí quando chega lá no oceano, você pode pegar o oceano e falar, olha aqui, ó, isso aqui é a molécula de água lá do córrego do Pândavas, isso aqui é a molécula de água. Não, tudo junto, é a água do oceano. É isso? Tem alguma coisa na sua experiência de vida que indica que seria isso? Quando toda a sua vida é absolutamente individual e pessoal. Porque não existe personalidade comunitária, né? Não pode você ser uma pessoa, não tem. Você tem seu desejo, sua livre-arbítrio, você tem seu desejo livre-arbítrio, você tem seu desejo livre-arbítrio, eu tenho o meu. Aí isso que é indivíduo dá, isso aqui é personalidade. Você não pode ter, se tem mais de uma pessoa pensando do mesmo jeito, fazendo as mesmas escolhas, aí já não é mais, né? Aí vira um filme de ficção científica, vira robô, né? Sei lá. Mas não é mais pessoa, né? Então como é que todas as almas da existência vão se juntar? Então não é mais pessoa, então não tem pessoa, não tem nada. Só energia. Que loucura, né? Como é que pode você achar que tudo vai se misturar? Então assim, não requer, de novo, anos da sua vida numa caverna para você pensar sobre essas coisas. É interessante, aqui em dois versos, Hamsavatara despachou essas duas questões existenciais profundas. Você não precisa de anos numa caverna para sacar isso, no topo de uma montanha. Você só precisa parar um pouquinho e pensar. Um pouquinho. Chegar para um guru, para uma pessoa que já estudou, ler pronto, pouquinho. Já fica óbvio, já tirou a dúvida, você já vai ter uma clareza maior, vai ter um foco maior. Um pouco de trabalho, numa aulinha, 20 minutos aqui, pronto, já deu. Interessante isso, né? E aí você passar a vida inteira errando, se confundindo. Os sábios poderiam argumentar que mesmo entre pessoas cultas é prática comum perguntar e responder sobre muitos assuntos como parte da vida normal. Os sábios poderiam salientar que o Sr. Krishna também fazia distinções entre eles ao dizer Vipraha, ó Brahmanas, e Vaha, ou vossa pergunta. Como expressa este verso? Dessa maneira, se vê que o Senhor também aceita o costume comum de perguntar e responder. Para replicar a este argumento, o Sr. Krishna diz Vacharam Bho Yanartaka. O Senhor afirma: o fato de eu me dirigir a vós como Brahmanas é mera exibição de palavras, se afinal de contas não somos diferentes. Apenas correspondi à vossa abordagem em relação a mim. Logo, se somos em última análise unos, nem minha afirmação, nem vossa pergunta têm qualquer sentido real. Posso concluir, pois, de vossa pergunta que, de fato, todos vós sois muito inteligentes. Portanto, por que está indagando acerca do conhecimento último? Não estáis todos desnorteados? Srila Madhvacharya ressalta a este respeito que a pergunta dos sábios não era apropriada, pois eles já haviam visto seu pai, o Sr. Brahma, adorando os pés de lótus do Sr. Hamsa.
visto que o mestre espiritual e pai deles estava adorando o Sr. Hamsa, eles logo deveriam ter compreendido a posição do Senhor. E por isso a pergunta deles não faz sentido. Aí tem esse lado prático, né? O pai deles é o Sr. Brahma, como o pai dele é o Guru original do universo, o Sr. Brahma é o primeiro, então ele é o Guru e pai deles. E ele viu Brahma oferecendo reverências, então literalmente não tem ninguém mais elevado que o Sr. Brahma no universo, porque ele é o topo do topo, ele é o CEO do universo, então se ele está oferecendo reverências, quem que é superior à pessoa número 1 do universo? Só pode ser Deus. Então estava na cara que tinha que ser Deus. Então, de novo a pergunta não tinha sentido. Vamos ler mais um verso. Repita comigo. Dentro deste mundo, tudo que é percebido pela mente, fala, visão ou outros sentidos, sou eu somente e nada além de mim. Todos vós, por favor, compreender isso compreender isto mediante uma análise direta dos fatos. Dentro deste mundo, tudo que é percebido pela mente, fala, visão ou outros sentidos, sou eu somente e nada além de mim. Todos vós, por favor, compreendei isto mediante uma análise direta dos fatos. Então agora ele começa a responder. Quem é você? Bom, agora ele está falando. Tudo que você vê sou eu e não tem nada além de mim. Então agora ele está se declarando, eu sou Deus. Eu sou o Senhor de tudo. E ele vai mostrar como que é isso daqui a pouquinho. O Senhor Krishna já explicou que se os sábios consideram que todas as entidades vivas são a mesma coisa, ou se consideram que a entidade viva é igual ao corpo, então sua pergunta, quem és, é inapropriada. Agora, o Senhor refuta a concepção de que ele é um Deus supremo muito além e diferente de tudo dentro deste mundo. Os filósofos agnósticos modernos pregam que Deus criou o mundo e então se aposentou ou foi embora. Segundo eles, Deus não tem relação tangível com este mundo, nem interfere nos assuntos humanos. Em última análise, alegam eles, Deus é tão grandioso que não pode ser conhecido, portanto ninguém deve perder tempo tentando compreender a Deus. Para refutar tais ideias tolas, o Senhor aqui explica que, como tudo é a expansão de sua potência, ele não é diferente de coisa alguma. Nada pode existir à parte da suprema personalidade de Deus. E assim, tudo partilha da natureza do Senhor, embora algumas manifestações sejam superiores e outras inferiores. O Senhor está testando a inteligência dos sábios, apontando várias contradições em suas perguntas. Mesmo sendo supremo, o Senhor não é diferente de sua criação. Portanto, qual o significado da pergunta, quem és? Podemos ver claramente que o Senhor está preparando o caminho para uma discussão profunda sobre o conhecimento espiritual. Então tem essa ideia, né? Eu confesso que quando eu comecei minha vida espiritual eu compartilhava dessa ideia. Que, Deus, tudo bem que Ele fez o mundo, mas então Ele abandonou a gente, né? Tá aqui, a gente está largado. Eu é que tinha largado Deus, mas enfim, a gente faz e acha que, né? A gente faz isso, né? A gente faz a coisa errada e fala que o outro está fazendo. Então, assim, essa ideia que Deus abandonou a gente não tem nada a ver com Deus. Então, realmente, isso é uma filosofia religiosa, né, que foi bem praticada mesmo, bem conhecida. Até o nome oficial é deísmo. Deísmo. Os fundadores dos Estados Unidos, por exemplo, né, que fizeram Carta de Independência dos Estados Unidos, né, a Declaração de Independência, eles eram deístas. Eles tinham essa filosofia. Apesar deles usarem o termo Deus, eles eram religiosos, tinham fé em Deus, mas eles tinham essa visão que não.
Mas Deus, tá lá longe, a gente está largado aqui, então a gente tem que se virar. Enfim, aqui não tem nada a ver com Deus. Essa visão, né? Que aqui é longe. Então, muitas filosofias tiveram essa visão, mesmo dentro do cristianismo, judaísmo. Teve essa ideia também, tipo, não, a gente está aqui, mas Deus está lá, muito longe. Essa visão é bem comum. Deus está muito longe. Quase que abandonou a gente, não tem nada a ver. E como Ele está tão longe, nem dá para conhecer Ele, sabe? Você não tem nada a ver, não tem conexão, então você não vai nunca conhecer Ele. É compreensível, porque nas tradições abraâmicas e no Ocidente, eles não tinham realmente muito conhecimento de Deus. Então é normal que eles podiam chegar a essa conclusão, porque olha, a gente está aqui há milhares de anos falando de Deus, a gente não tem nenhum conhecimento sobre Deus, não tinha escrituras explicando, eles não tinham acesso, então até é compreensível que eles tinham essa aí Deus falou, então tá bom, vou mandar Prabhupada para vocês conhecerem Deus. Então assim, ele mudou, mas assim, realmente durante milhares de anos não tinha, né? Então essa visão também está errada, e na cultura, né, na tradição de Krishna, a gente tem essa visão mais correta, que Deus começa explicando. Quando Krishna se apresenta na Bhagavad Gita, a primeira coisa que ele fala é: eu tenho duas energias, a energia material e as almas. Então, a primeira coisa, praticamente a primeira identificação, a primeira qualificação que Deus faz se definindo é: olha, tudo isso aqui é minha energia. É a primeira coisa que a gente aprende sobre Deus. Tudo isso aqui é minha energia. Então essa informação é bem interessante, é bem também transformadora. E muda, é uma dessas também coisinhas que você muda a visão, porque se tudo é energia de Deus, então duas coisas acontecem. Eu estou com Deus completamente. Porque literalmente não tem como eu não estar com Deus, porque a matéria é de Deus, eu sou de Deus, eu sou uma centelha dele. Ele fala Amsa, Mamei Vamsa Jiva Loke. Eu sou uma centelha de Deus dentro de um corpo, de uma energia de Deus, andando no mundo feito da energia de Deus. Então, literalmente, eu não tenho como não estar com Deus. É impossível não estar com Deus, porque tudo é Deus. E ainda ele fala, e eu ainda estou no seu coração, ainda por cima, estou ainda como Paramatma, já é um outro conhecimento que ele depois apresenta. Eu ainda estou dentro do seu coração, pessoalmente presente. Então, assim, literalmente é Deus para todo lado. Dentro e fora e para todo lado. Que é uma visão legal, já dá uma... Uau! Né? Já dá uma consciência divina. E aí a segunda conclusão é que já que tudo é de Deus, e eu sou de Deus, então naturalmente se eu me direcionar e direcionar tudo ao prazer e serviço amoroso de Deus, tudo vai entrar em harmonia. Que é o princípio básico por trás de Bhakti, da devoção. A visão da devoção que a gente aprende nessa tradição é: faça de tudo uma oferenda a Deus. Faça da sua vida, tudo que você fizer, faça isso como uma oferenda a Deus. Tudo que você fizer, faça dependendo de Deus, contando com a proteção de Deus. Então Krishna dá essas instruções na Bhagavad Gita. Porque tudo é de Deus, tudo é com Deus, então se você faz tudo nessa consciência, você está em harmonia com a realidade, você está em sintonia com os fatos. Se você vê Deus em tudo, você está vendo corretamente, Krishna explica. E aí Krishna fala que ele que vê Deus em tudo e todos está sempre comigo e eu estou sempre com ele, porque você, literalmente você agora entrou em linha, em sintonia com a realidade, que você está de fato sempre com Deus. A realidade é completamente, quer dizer, não podia ser mais errado o conceito que Deus está longe, não quer saber. É absolutamente o contrário, é dramaticamente o contrário. Deus está absolutamente em tudo, em todos, em todo lado, dentro de você, com você, sempre. É uma união absoluta. Não podia ser mais profunda. Então essa é uma visão bem bacana também de Deus. Muito bem, muito obrigado pelo seu tempo e paciência. Srila Prabhupada Ki Jai, que Krishna abençoe todos vocês. Hare Krishna.